Glória a Deus. Já estou aqui na posição. Glória a Deus, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor. Amém. É um prazer estar aqui com vocês, com essa oportunidade de ministrar a palavra. E todo mundo sabe que nós trabalhamos com série. E esse mês, a série é Sabedoria. Tenho aprendido muito com essa série. E hoje nós vamos aprender muito. Eu vou confessar para vocês que eu não queria falar sobre esse tema. Relutei muito, mas estou na obediência, né? Meu líder me mandou ministrar sobre esse tema. É um tema que está decidido desde o começo do ano, né? Cada palavra. E apoiei muito, estudando sobre esse assunto. E percebi o quanto que eu preciso de aprender, o quanto que eu preciso de melhorar. E eu queria que vocês ficassem conectados comigo aqui, para a gente aprender juntos, amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, essa palavra, Senhor, que o Senhor ministrou nos nossos corações. Ô, Senhor, toca mesmo, Senhor, na nossa mente, toca mesmo, Senhor, no nosso coração. Senhor, eu te peço, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu peço a Tua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida, Pai, sobre a minha família, sobre cada um de nós, Pai. Oh, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós sabemos, Pai, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E eu agradeço ao Senhor por isso, porque nós somos tão falhos, Pai. Tão cheios de erros, Pai. E na verdade, nós não somos dignos, Senhor, de estar aqui. Na verdade, nós não somos dignos, Senhor, de estar no altar do Senhor. Me dá um temor tão grande, Senhor, de estar nesse altar. É só o Senhor mesmo, Pai, que pode nos capacitar. É só o Senhor mesmo, Pai, porque a gente não tem capacidade, Senhor. Porque é tão forte, Senhor, estar aqui, Senhor. Olhar para as nossas limitações, para os nossos desafios e para quão insignificante nós somos, Senhor. Mas não é sobre nós, é sobre o Senhor. Nos capacita, Senhor. Me capacita nessa noite, Senhor, para ministrar da forma que o Senhor falou no meu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, eu apresento a igreja diante do Senhor, Pai. Toma essa igreja não é minha. Essa igreja, Pai, não é do pastor Davison, não é do presbítero William, essa igreja pertence ao Senhor. Essa igreja, quem é o dono dessa igreja é o Senhor Jesus, não somos nós. E a Tua palavra fala, Senhor, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo, Espírito Santo, a Tua presença aqui. O mais importante, Senhor, é a Tua presença. O mais importante é até a nuvem. É seguir a nuvem, Senhor. É o que eu falo todo dia. Se a Tua presença não estiver comigo, Senhor, do que adianta? E mais uma vez eu te peço, Senhor, se a Tua presença não estiver comigo, não adianta nada. Tudo que nós precisamos, Espírito Santo, é da nuvem, é da Tua presença conosco, Senhor. E eu te peço essa noite, Senhor, que a Tua presença esteja conosco, Espírito Santo. Eu te peço essa noite, Espírito Santo, que a nuvem esteja nos cobrindo e que venham chuvas sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor, nessa noite, Pai, uma unção, Pai, de arrependimento. Derrama sobre nós, Pai, nessa noite, uma unção de quebrantamento. Derrama, Senhor, uma unção de quebrantamento, uma unção de arrependimento sobre cada um de nós, inclusive começar por mim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, fala conosco essa noite. Senhor, prepara o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos na série Sabedoria. Que série tremenda que a gente começou já. O presbítero William já ministrou aqui, foi uma palavra maravilhosa. Nós também tivemos o pastor Jefferson aqui, que ministrou uma palavra tremenda. E hoje também vai ser uma palavra tremenda. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Provérbios 18.
versículo 21. A língua tem o poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Glória a Deus, aleluia. E para quem gosta de anotar, o nosso tema hoje é o poder da língua. Amém? Eu sei que é um tema difícil, não queria falar sobre esse tema, resisti, falei, pastor Davi, eu não vou ministrar sobre isso. Ele vai ministrar lá e eu vou ministrar aqui, mas, como eu falei para vocês, é um cronograma que já está organizado desde o começo do ano e eu pego só os temas fáceis. Mas amém, vamos lá, glória a Deus, estou aqui debaixo da obediência do meu esposo, debaixo da obediência dos meus pastores. Amém? Amém. Então, vamos lá. Queria que vocês prestassem bastante atenção e olhassem para mim aqui agora. Bom, tudo tem que ter comida, porque se não tiver comida, não é eu. Eu quero que vocês prestem atenção, porque eu explico mais de uma forma mais simples. Vamos imaginar, eu não consegui preparar isso, mas eu quero que vocês pensem comigo. Imagina aqui. Vamos imaginar que aqui comigo tem um prato de comida maravilhoso. Uma comida que está quentinha, que foi feita agora, que tem um cheiro irresistível, que está bem temperada, que você olha para essa comida e dá vontade de comer, sabe? Aquela comida gostosa, cheirosa, bem temperada, com uma aparência tão boa. É essa comida que está aqui. Aí, do outro lado, vamos imaginar, pense comigo, que tem outra comida. Essa comida, ela está fria, é uma comida que não está cheirosa, já tem alguns dias que ela está ali, não está com aparência boa, não está com aparência agradável, mas também está aqui disponível para me comer. A pergunta que eu vou perguntar para vocês essa noite, igreja: qual dessas comidas vocês iam querer comer? Essa aqui, do lado esquerdo, ou essa aqui? Do lado esquerdo mesmo, né? Essa aqui do lado direito. Todo mundo é igual eu, ia querer comer essa comida aqui? Ah, é óbvio, né? Eu perguntar isso para vocês e a resposta seria óbvia, que seria essa aqui que está bem cheirosa, temperada, tudo de bom. E se eu trazer isso hoje, é profundo o que eu vou falar. E se você hoje fosse comer o que você fala, será que você comeria tudo o que você tem falado? Será que seria aqui isso? Ou será que seria aqui? Como eu apanhei com essa palavra? Eu tento, né? A gente se policia para falar aquilo que Deus quer, tá? Mas às vezes a gente para de vigiar e deixa ir. E vai. E Deus falou muito comigo. Como eu falei para vocês, eu não queria ministrar essa palavra, mas eu estou debaixo da obediência do nosso pastor. Então, eu fiz essa alegoria sobre a comida, mas que é uma verdade. O que você tem falado dentro da sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos? Será que essas palavras estão trazendo morte, veneno? Ou será que essas palavras estão sendo uma medicina? Ou essas palavras estão sendo cura? Ou essas palavras estão adoecendo? Será que você conseguiria viver da comida que você tem falado todos os dias? Dentro da sua casa, com os seus filhos, com os seus grupos de amigos, dentro da igreja, no seu relacionamento íntimo, você e seu esposo, no seu GPS. É uma reflexão muito profunda. Porque vamos aprender algo aqui que vocês vão entender. Por que a morte e a vida está no mesmo lugar aqui, ó, na boca. Tá, você pode trazer morte ou vida. Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso. Amém? Amém. Todo mundo aqui comigo? Amém.
Perceba a profundidade desse versículo. Não é apenas sobre palavras que falamos, mas também vai falar o que nesse versículo? O que nós colhemos. E vai falar que nós vamos ter frutos, né? Frutos que essas palavras vão produzir. Então, não é só sobre palavra. Cada palavra vai ter uma consequência e a gente vai colher frutos disso. Amém? Amém. Eu queria abordar o primeiro ponto com vocês. Eu vou tentar ser bem objetiva. Amém? O primeiro ponto é compreendendo o poder da palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Aleluia? Então, a gente vai entender como que isso funciona. O capítulo 18, que foi o capítulo que o provérbio está assim. Não é só no capítulo 18. Você vai ver e vai mergulhar. Você vai descobrir que está falando sobre a língua o tempo todo em provérbios. E também Tiago fala, Paulo também fala. Mas vamos nos ater aqui. No capítulo 18, nesse capítulo, vai ter vários versículos falando sobre isso. Então, eu fiz aqui, tipo, um resumo do capítulo 18, para vocês acompanhar comigo. Ele vai destacar repetidamente o impacto das palavras. No versículo 2, o que vai falar? O tolo fala sem buscar entendimento. Isso que vai falar. No versículo 6 e 7 fala: as palavras precipitadas trazem destruição. No versículo 8, a fofoca causa feridas profundas. No versículo 13, o insensato responde antes de ouvir. No versículo 20, as palavras produzem consequências. E no versículo 21, é uma conclusão de tudo isso. A maneira como usamos a língua determina que tipo de fruto nós vamos colher. Anota essa frase. A maneira como usamos a nossa língua vai determinar se eu vou colher um fruto bom ou se eu vou colher um fruto ruim. Como eu tenho usado a minha língua? Como eu tenho usado? Isso vai determinar se eu vou receber um fruto bom ou um fruto ruim. Que a gente possa prestar bastante atenção nisso. Amém? Glória a Deus? Aleluia. Eu sei que não é uma palavra de vitória e tal, mas vamos lá, irmãos. É uma palavra para a gente refletir. Nesse período aqui, Israel estava vivendo uma fase boa, irmãos. Por quê? O rei Salomão tinha assumido o reinado e tudo estava indo bem. O reino, né, estava prosperando. Estava tendo uma paz aparentemente tranquilo, e só ganhando fama o rei Salomão. Estava tudo tranquilo, prosperando, tudo em ordem. Só que Salomão percebeu que tinha muitos conflitos. E não era sobre dinheiro, sobre riqueza, não. Era conflitos por causa da língua. Então ele escreveu esse provérbios aqui, para ajudar as pessoas a fazer uma aplicação pessoal nelas, para elas aprenderem, para elas descobrirem o quão profundo é a questão da língua. No versículo 2, vai falar sobre o tolo não se interessa pelo entendimento. Ele só quer saber de expressar suas opiniões. E é uma coisa que nós precisamos aprender. É como agradar a Deus em nossas palavras. Isso aqui, eu achei muito forte isso aqui. Às vezes, irmãos, você está certo naquilo que você está falando. Você tem razão, você está certo. Só que não é só falar a verdade. É como eu falo aquela verdade. Eu falo isso muito para a minha filha. A minha filha tem um temperamento colérico. E tudo dela é sincero, falar a verdade, e ela está certa. Mas eu falo muito para ela: Andressa, tudo bem, você está certa. Mas a forma que você fala, mesmo estando certa, pode alcançar o objetivo ou não. Porque se eu falar uma verdade de qualquer jeito, não vai alcançar o objetivo. Eu tenho que falar a verdade, mas
encharcar aquela verdade de amor. Né? Eu posso chegar aqui com o meu marido, ele está fazendo algo errado, e eu falar a verdade para ele. Mas se eu falar a verdade para ele, grosseiramente, como diz aí, não vai dar bom. Mas se eu pedir para o Espírito Santo, me dá graça para falar a verdade com sabedoria com ele, Deus, coloca as palavras certas, encharca a minha boca com palavras de sabedoria e amor. Eu vou chegar e vou falar a verdade para ele. Mas eu não vou falar de qualquer jeito, eu vou falar com amor. Eu sei que é difícil, irmãos, na prática. Eu sei que é difícil. Não estou falando que é fácil. Eu não tenho um temperamento colérico, mas eu sou sanguínea. Bateu, levou. Mas Deus tem trabalhado muito isso comigo. Porque a palavra é muito forte. Senão não tinha tantos capítulos falando sobre o poder da língua. Então, muitas vezes, você está certo, mas você não está certo da forma que você está falando. E até nisso, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos dar sabedoria de como falar com as pessoas, mesmo que seja verdade. A forma de comunicar. Eu tenho estudado muito sobre comunicação. Estou fazendo um curso agora sobre comunicação. E a forma como nós comunicamos determina o impacto que vai atingir os corações das pessoas. Isso eu não estou falando de púlpito, não. Eu estou falando dos nossos relacionamentos do dia a dia. A forma como eu comunicar com as pessoas, a forma de eu falar com as pessoas vai trazer um impacto ou positivo ou negativo. Quem vai determinar esse impacto sou eu. A forma que eu falar com a Jéssica vai determinar o impacto no coração dela. Porque eu posso chegar na Jéssica e falar com ela, Jéssica, não está legal isso aqui. Tal. Ou eu posso falar, Jéssica, não é possível que eu vou até falar com você de novo. Entende a diferença? Isso é sabedoria. Não é só dentro da igreja, não, irmãos. É sabedoria nas empresas. Quem sabe falar, desponta. Quem sabe falar, desponta no empreendedorismo. Quem sabe falar, desponta na comunicação. Quem sabe falar, desponta nos relacionamentos. É o poder da língua. Se você não estiver acreditando no que eu estou falando, vai estudar provérbios. E não fica só no provérbios, vai estudar neurociência. Também, a neurociência descobriu isso agora, mas a palavra de Deus já fala isso há bastante tempo. Então, a nossa comunicação é poderosa, tanto para a morte como para a vida. Então, nós precisamos até, segredo, até num relacionamento conjugal, a forma que você comunica com o seu esposo vai determinar o resultado que você quer. Se você falar com ele de qualquer jeito, você não vai ganhar aquela sandália nova, aquela comida, no meu caso é comida, né, irmãos? Aquela comida diferente. Mas se você usar as suas palavras com graça, com sabedoria, você vai alcançar o objetivo. Estou dando aqui um segredo, entendeu? Mas se você é aquela mulher rixosa, só cobra, só fala, mas não consegue olhar o lado positivo, você não vai alcançar. Então, pega essa chave aí de graça, entendeu? Para você alcançar o que você precisa. Glória a Deus. Aleluia. Os homens estão gostando, né? Mas isso serve para as mulheres, ao contrário também, tá, irmãos? É para os dois lados. Aleluia. Aplicação para vocês. Presta atenção nisso aqui. Antes de falar, pergunte: o que eu vou dizer produz vida ou morte? Presta bastante atenção antes de falar qualquer coisa. Presta atenção. Será o que eu vou falar vai produzir vida ou morte? Outra pergunta para você refletir. Minhas palavras vai refletir o caráter de Cristo? A forma que eu estou falando está refletindo o caráter de Cristo? A forma que eu estou falando com a Ana Paula está refletindo o caráter de Cristo?
Será que, pensando aí, continua pensando comigo, será que o que eu estou falando está edificando? Será que a forma que eu estou falando com Moisés está edificando? Será que a forma que eu estou falando com a Rafa está edificando? Então, são perguntas para nós aplicarmos no nosso dia a dia, em todas as áreas dos nossos relacionamentos. Espírito Santo, me ajuda a ser um excelente representante do teu reino. Que as pessoas olhem a forma de eu falar e veja o Espírito Santo na minha fala, na forma como eu trato as pessoas, na forma como eu comunico o reino de Deus. Eu sei que é difícil, irmãos. Você está achando que eu estou pregando aqui para vocês que eu não apanhei? Engano de vocês. A primeira a ser pregada na cruz foi eu. Eu sei que eu me esforço muito para falar aquilo, mas às vezes eu me descuido e erro. Por causa do temperamento, nem é por causa do temperamento. Não posso jogar a culpa no temperamento, é porque eu ainda não crucifiquei tanto que eu tinha que crucificar a minha carne. É falta de crucificar mais a carne. Nem vou pôr culpa no temperamento, não, porque às vezes a gente desce da cruz. Então, é eu mesmo. Por quê? Porque você vai ali, numa hora você soltou. Distratou o irmão, distratou o marido, distratou o filho. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é: nossas palavras revelam o que há em nosso coração. Glória a Deus. Amém. Presta bastante atenção nisso. Palavras de amargura revelam um coração ferido. Palavras de crítica constante, sabe aquela pessoa que critica o tempo todo? Revela um coração insatisfeito. Palavras de esperança revelam um coração cheio de fé. O problema da língua não começa na boca, começa no coração. Presta atenção nisso. Às vezes a gente acha só que é aqui. Não, é o seu coração. O presbítero William pregou, acho que foi na primeira semana, se eu não me engano, é um versículo que eu uso todos os dias. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E é tremenda essa palavra, foi tremenda a ministração do presbítero William. Mas essa ministração vai fazer um link com essa aqui. Olha que tremendo. Olha como é a sabedoria. Por que eu devo guardar meu coração? Porque dele provém as fontes e tudo. Mas eu vou além. Quando nós guardamos o nosso coração e não permitindo que as coisas exteriores contaminem o nosso coração, a nossa boca vai sair coisas boas. Sabe por quê? Porque do bom tesouro nós tiramos as palavras. Se eu não guardei o meu coração, se meu coração não está guardado, então a minha boca vai só refletir o que tem dentro do meu coração. Por isso que é tão importante nós guardarmos um coração. Então, eu não sei se acontece isso com vocês, que é só comigo, mas às vezes Deus me dá a oportunidade de estar perto de pessoas que só falam coisas ruins o tempo todo. É só uma crítica. E aí, se eu venho com uma palavra de ânimo, não foi assim, não. Mas agora você vai ver. Isso era no passado, agora você vai passar por isso. E aí, você dá uma palavra de ânimo, ela rebate. Você dá outra palavra de ânimo, ela rebate. Pode ter certeza que o coração está contaminado, não guardou o coração. Então, é uma dica importante para nós nesse dia. Voltar lá naquela ministração do presbítero William, sobre tudo que deve guardar o coração. Hoje, eu sei que já foi falado isso, mas Deus ministrou no meu coração. Faz uma faxina, faz uma deep clean no coração, porque isso vai tirar suas energias. Então, faz uma faxina, faz uma deep clean no coração e começa a encher o seu coração de coisas boas, porque aí a sua palavra vai mudar, a sua palavra vai ser diferente. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Glória a Deus. Salomão sabia disso, por isso em Provérbios a sabedoria não é apenas comportamento externo, mas transformação interior.
Presta atenção nisso. Não basta controlar as palavras. É necessário permitir que Deus transforme o coração. Vou falar de novo. Não basta controlar suas palavras. É necessário permitir que o Espírito Santo transforme o seu coração. Porque eu até posso fingir, falar coisas bonitas por um tempo, mas eu não vou conseguir fingir o tempo todo, irmãos. Uma hora ou outra, eu vou revelar o que está dentro do meu coração. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Traga a luz. Eu ministrei no Devocional de Mulheres um versículo falando, olha para mim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu ministrei sobre isso. E eu faço essa oração. Olha para o meu coração, Senhor. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Eu acho tão lindo isso, porque às vezes os nossos pecados não são pecados que as pessoas veem, sabe? Ah, traiu. Ah, não. É um pecado interior. E isso ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E esse pecado interior vai corrompendo a gente. Eu vou até contar um testemunho pessoal. Há um tempo atrás, eu liguei para os nossos pastores e falei assim, pastor, eu quero que o senhor e a pastora estejam juntos, que eu preciso de confessar um pecado. E aí ficou todo mundo tenso. E aí eles, está tudo bem com você, mas o James? Eu falei, está tudo bem comigo, mas o James demais. E foi perguntando, está tudo bem isso? Está tudo bem aquilo? Eu falei, está tudo bem. Aí isso ficou assim, eu falei, não, eu quero confessar um pecado que ninguém vê. Eles assustaram. Eu quero confessar um pecado que Jesus só está vendo, ninguém está vendo. Mas que se eu não confessar isso aqui vai me engolir. É porque eu julguei uma pessoa. Eu julguei uma pessoa e aquilo ficou no meu coração. E eu fui e confessei o pecado. Foi confessar e parece que tirou um peso. Porque aquilo estava impedindo várias coisas da minha vida. Ninguém estava vendo. Nem meu marido estava vendo o que estava acontecendo. Mas eu sabia que eu julguei uma pessoa. Ninguém viu. Mas o Espírito Santo viu o meu julgamento. E eu não consegui prosseguir antes de resolver isso. E isso está estreitamente relacionado com a nossa boca. Se nós guardamos o nosso coração, se nós enchemos o nosso coração do bom tesouro, a nossa boca vai confessar coisas boas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Corações feridos costumam interpretar tudo a partir do que está sentindo. Então, a sua boca verbaliza como se seu coração está baseado nisso, ao seu redor. Vai sendo tudo contaminado. Quando um coração está ferido, queridos, às vezes está acontecendo coisas ao redor que não tem nada a ver. Mas porque o coração está ferido, então o diabo já joga uma seta e já cria um monte de situações. Cria um monte de coisa. Eu estou cansada de passar por isso. Meu Deus! Corações feridos são brechas que o inimigo trabalha para acessar o nosso coração. Então, se você está com alguma questão do seu coração, fecha a brecha. Fecha a brecha ali, porque, por exemplo, eu posso estar aqui conversando com a Rafa, morrendo de rir e tal, e aí tem um coração ferido aqui. Mas como o coração está ferido, o diabo vai jogar uma seta, está falando de você. Não tem nada a ver sobre você, nós estamos rindo de outra coisa. Mas o diabo, ele é expert nisso. Ele fica ali, aproveita que o seu coração está ferido, vulnerável, e vai jogando seta. E isso vai atrapalhando a família, atrapalhando o grupo de amigos, atrapalhando a igreja, porque esse é o alvo dele. Trabalhar para todo mundo ficar desunido. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui. Faça uma avaliação sincera. Outra avaliação para vocês fazer. O que minhas palavras
está revelando sobre o meu interior? Eu tenho espalhado paz ou conflito? Minhas conversas refletem a presença de Deus em minha vida? Tem a oração do salmista, né? Peço ao Senhor que coloque um guarda na minha boca. Vigie a porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti. Salmo 143, 3. Então, sempre peça isso, Senhor, coloca um guarda na minha boca. Não permita eu pecar contra ti. Que aí, quando você for falar algo que não edifica, o Espírito Santo vai te dar um sinal. E você vai lembrar. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Não é uma palavra do fogo, irmãos, mas é uma palavra que é para a gente aplicar na nossa vida. É uma palavra de aprendizagem. Amém? Amém? Glória a Deus. E agora eu quero compartilhar algo bem interessante com vocês também. Terceiro ponto. Aprendendo a emitir decretos do céu. Colhemos o fruto daquilo que falamos. Todo mundo entendeu isso, né? Que a gente vai colher o fruto daquilo que nós estamos falando. Então, agora, nesse terceiro ponto, a gente vai aprender como que a gente vai emitir decretos do céu. E aquele que ama comerá do seu fruto. Essa é uma chave muito importante para a sua vida. Presta atenção nisso. Eu posso falar porque eu vivo isso. Como que a gente aprende a emitir decretos do céu? Você, né, já fez o primeiro ponto ali, entendeu que há poder e vida na sua palavra, você já teve esse entendimento do primeiro ponto. Segundo ponto, você está guardando o seu coração, fez uma deep clean no seu coração, vai guardar o seu coração, vai encher seu coração de coisa boa. E o terceiro ponto, emitir decretos do céu. Como é que isso funciona? Eu estou morrendo, irmãos, de dor de cabeça. Os negócios estão dando tudo errado. Eu não vou abrir a minha boca baseado no que eu estou sentindo, no que eu estou vendo. Presta atenção que essa chave é poderosa. Eu vou abrir a minha boca baseado no que eu estou vendo, no que eu estou sentindo, não. Eu vou abrir a minha boca baseado no que a palavra de Deus diz. Isso é emitir decretos do céu. Porque quando você fala, a sua fala comanda o cérebro, que comanda o resto tudo. Isso é Bíblia e isso é neurociência. Presta atenção. Então, você não pode ficar falando coisas que você está vendo, coisas que você está sentindo. Quando Deus estava ali, né, criando as coisas, e o mundo estava sem forma e sem vazio, estava um caos, Deus não descreveu o caos. Olha, a terra está um caos. Não, Deus liberou uma palavra, haja luz. Então, quando você estiver num momento de caos em qualquer área da sua vida, você vai emitir um decreto do céu. Você não vai abrir a sua boca para falar o que você está vendo. Você não vai abrir a sua boca para falar o que você está sentindo. Você vai abrir a sua boca para falar o que a palavra de Deus está falando. Isso é emitir decretos. A gente não emite decreto baseado no que vê, no que sente, não. É baseado na palavra. É baseado no que a palavra de Deus diz. Ah, mas eu vou estar mentindo? Não. Você não vai estar mentindo, não. Você vai estar confessando a palavra de Deus. Você vai estar declarando a palavra de Deus. Por isso que quando a gente começa, eu sempre falo isso, quando a gente começa orando a palavra, a gente já está 1000 anos luz. Porque você está falando aquilo que Deus falou. Você está falando a palavra. Então, vamos aprender essa noite a emitir decretos do céu. Glória a Deus. Quem está comigo? Amém? Então, nós possuímos o que confessamos. Possuímos salvação confessando Jesus como Senhor de nossas vidas. Amém? Possuímos as promessas de Deus confessando com a boca. Quando você confessa regularmente apenas o que você sente e vê, você está prejudicando a sua fé. E não está ajudando a tarefa de abandonar os pensamentos negativos. Mas quando você confessa o que a palavra diz, você está alinhando a sua boca com a boca de Deus.
Você sabia que a nossa palavra pode mudar um ambiente? Eu estava estudando a diferença do termômetro com o termostato. É isso. E a aplicação que eu vou fazer é essa. O termômetro, ele só vai te falar qual a temperatura. O termostato, não. Ele é capaz de mudar a temperatura de um ambiente. E isso é nós. Nós não podemos ser termômetros, nós precisamos ser termostatos. Onde nós chegarmos, chegamos como representantes do reino. E aquele ambiente vai ter que mudar. Aquele ambiente vai ter que ser transformado, porque eu chego ali emitindo decretos do céu. Eu não vou deixar o ambiente me contaminar. Eu vou contaminar o ambiente. Isso é o poder da palavra. Então, mas Fernando, como que eu vou decretar a palavra? Não tem como, irmãos, eu decretar a palavra sem ler a palavra. Desculpe, mas eu vou falar. Precisamos gastar tempo meditando na palavra, ouvindo a palavra. Ah, Fernanda, mas eu estou trabalhando. Faz igual eu coloco ali, estou trabalhando, ponho o meu foninho e vou ouvindo a palavra o dia inteiro. Para aquilo entrar dentro de mim, chego em casa, sento, vou ler. Não negocie o seu tempo com a palavra de Deus, porque é assim que você vai aprender a emitir decretos. Sabe quando aquele dia que você acorda e está dando tudo errado? É tudo que o diabo está esperando para você falar assim, eu sabia que não ia dar certo. Não, ele está esperando isso para pegar essa palavra e concretizar. Não, está dando tudo errado, mas você vai abrir a sua boca e vai soltar uma palavra que vem do céu. Sabe, eu não sei, quem tem filho adolescente vai entender. Sabe quando aqueles meninos resolvem tirar a sua paz? Você fala, e fala, e fala. Aí você fala assim, a bênção de Deus. Aí eu falo assim para minha filha, profeta, nossa, mas você é uma bênção, minha filha, cheia da presença. Ela, mãe, você está bem? Eu falei, estou bem. Ela, você está brincando? Eu falei, é assim que eu te vejo. Você pode até não estar te vendo, mas é assim que você é, Andressa. Ela vai ver, ela vai ficar falando depois. É assim que você é. Eu não posso olhar para o meu filho, que está acontecendo alguma coisa errada com ele naquela hora, aproveitar na raiva. É isso que o diabo quer. Ele quer essa palavra sua. Porque você é autoridade sobre a vida dos seus filhos. Ele quer essa palavra para pegar ela. Não. Você vai confundir o inimigo a partir de hoje. Vai deixar doidinho da cabeça. Se é que ele tem cabeça. Né? Vai deixar doidinho, sabe por quê? Seu filho está te passando raiva. Você não vai falar assim, não aprende, não muda. Você vai começar a emitir decretos do céu. Muda. Ele é uma bênção. É um filho obediente. Mas acredita. É um filho. Você vai confundir o inimigo. Você vai olhar para aquele marido seu, uma bênção. Mas meu marido é uma bênção de Deus. É um presente. Ele é mal educado. Ele é um gentleman. Você vai constranger ele. Nossa, ele me trata tão bem. Aí o poder da palavra vai transformar. Nossa, ele é uma bênção. Isso é o poder de emitir decretos do céu. Entendeu? Nós temos que ficar ligados nisso, porque o diabo está esperando a gente falar uma palavra para pegar aquilo. Então, o que você fala o tempo todo é a sua fé falando. É o tempo todo, amém? Glória a Deus. Aleluia, vamos continuar. Estou de olho no relógio, gente. É tão poderoso, isso acontece muito comigo, quando pensamos coisas ruins e começa a atacar a sua mente. E você abre a sua boca e confessa a palavra de Deus. Do nada eu estou lá em casa ou no trabalho, aí o James só escuta os gritos. Eu estou lá no trabalho, eita glória, vai dar certo sim! Aí ele olha assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, ele já aprendeu que ia haver algum sentimento, algum pensamento ruim. E não, e tal, os clientes já pegou fazendo isso. É muito divertido. Quando vir um pensamento, não abre a sua boca para verbalizar aquilo que você não quer ver feito. Vem um pensamento ruim,
Só abre a sua boca para verbalizar algo que você quer que veja acontecendo. Não, se for para falar uma coisa, fecha a sua boca então. Ou você fala, confunde o inimigo, ou você não fala nada. Ou você vai falar algo para confundir o inimigo, para emitir um decreto do céu, ou você vai calar a sua boca. Porque você vai sair daqui entendendo hoje que há poder nas suas palavras, que você é um embaixador do reino. E aonde você colocar o seu foco na sua palavra, isso vai mudar realidades. Começar do seu interior, a começar dentro de você. Tem dias, irmãos, eu não sei se é só com vocês, mas tem dia que eu olho no espelho, eu estou me achando horrorosa. Mas eu olho no espelho, eu sou linda. Sou maravilhosa, mesmo que eu não estou me achando. Mas eu estou confessando o que Deus pensa a meu respeito. Daqui a pouco eu estou me sentindo bonita. Porque eu não vou falar baseado no que eu estou vendo, no que eu estou sentindo. Eu vou falar baseado no que a palavra de Deus está falando. E quando a gente é jovem, 16, 17, 18 anos, a gente é muito atacado nisso. Então, nós precisamos aprender a usar essa ferramenta do céu. Olhar no espelho e declarar o que a palavra de Deus diz sobre você. Você jovem, você menina, você menino. E nós também, mulheres, também temos os nossos dias. Os homens também, eu acredito que tenham. Eles não falam, mas eles têm também. Então, vamos aprender isso. Amém? Glória a Deus. Toda palavra é uma semente. Mais cedo ou mais tarde, colheremos o resultado do que nós temos plantados. Quem semeia encorajamento, colhe o quê? Relacionamentos saudáveis. Quem semeia verdade, escolhe confiança. Quem semeia ofensa, colhe briga e afastamento. Quem semeia fofoca, colhe desconfiança. O princípio bíblico da semeadura e da colheita também se aplica à nossa comunicação. Ninguém vive isolado das consequências de suas palavras. Então, hoje, você tem que decidir o quê? Ser generoso em elogiar, seja rápido para perdoar, seja cuidadoso ao corrigir, seja intencional em abençoar. Então, irmãos, você que é sincero, você que é sincera, glória a Deus por isso. Mas se a sua sinceridade for capaz de colocar uma pessoa para baixo, cala a sua boca. Se eu não tiver uma sabedoria para falar com o Felipe, é sincero, fala com graça. Mas se for para desqualificar o Felipe, cala a sua boca. É melhor você ficar calado. Eu sou sincero. Ok, é bom ser sincero. Mas então carrega essa sinceridade com amor. Posso falar, mas vai ajudar o Felipe se eu falar desse jeito? Não vai ajudar. Então, pense bastante antes de criticar. Que as nossas críticas sejam críticas para ajudar. Porque é muito fácil, irmãos, eu criticar quem está aqui em cima. Eu quero ver você vir aqui. É muito fácil criticar quem está no altar. Estou dando um exemplo do altar, porque é onde eu estou agora ministrando. Inverte os papéis. É muito fácil criticar quem está fazendo alguma coisa, liderando alguma coisa. Então, vai lá e assume o lugar para você ver o quão pesado é espiritualmente. Então, nós precisamos de medir as nossas palavras. E eu não estou falando nada por causa dos outros. Eu estou falando assim, eu quero ficar mais parecida com o Cristo. Eu quero refletir mais a Cristo nas minhas palavras, nas minhas atitudes. A minha concorrência é comigo mesmo. Eu olho para o passado, eu não sou mais a Fernanda que eu sou. Eu mudei. Mas eu ainda não sou a Fernanda que Deus tem para mim. Vocês entendem isso? Eu não sou mais aquela Fernanda do passado. Não sou mais, mudei, melhorei muita coisa. Mas também eu ainda não sou a Fernanda que Deus quer que eu seja. Eu estou num transicionamento. Talvez aconteça isso com vocês também. Vocês não é mais aquelas pessoas do passado, mas também ainda não é aquilo que Deus quer que vocês sejam. Então, precisamos de um posicionamento das nossas palavras. Alguém te ligou? Amém. É para edificar aquela conversa? Não é? Com jeitinho, com sabedoria, você não precisa de maltratar ninguém. Ok? Está num grupo de amigos? Alguém se levantou para falar da vida dos outros? Com graça, com sabedoria, dá um jeitinho. Se não parar de falar, faz igual eu faço.
Gente, recebi uma ligação, preciso de atender algo ali, tá? Às vezes as pessoas me veem sumindo dos lugares. Por quê? Eu não quero participar daquele ambiente. Se as pessoas decidiram participar, tudo bem, mas eu não quero fazer parte. Porque depois o Senhor vai cobrar de mim. Então, nós precisamos pedir. Eu sei que é difícil, eu entendo, não é fácil. É uma mudança de mentalidade. Mas, se a gente começar, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir. Porque uma mudança de mentalidade não é assim, um toque de mágica. É como mudar uma cultura. Então, a gente vai trabalhando e vai se tornando um hábito aquilo. Amém? Porque se a gente se colocar no lugar da pessoa, a gente vai entender. Quando você vai estudar, eu não entrei nessa parte. É muitas coisas que falam sobre o poder da fala. Eu peguei só 3 pontos. Como diz o pastor, eu separo 12, 20 pontos. Mas eu peguei só 3 pontos. Mas tem outros pontos que falam do poder do boato. De uma conversa mal falada. E eu não tratei aqui, porque a gente não tem tempo. É um estudo, né, digamos. Mas, então, a gente tem que guardar, a gente tem que vigiar nessas questões. Guardar a nossa boca. Saber que da nossa boca emite decretos. Na hora que a gente entender isso, nós vamos começar a colher disso. Amém? Glória a Deus. E para concluir, Provérbios 18, 21 nos lembra que carregamos diariamente uma ferramenta poderosa, a nossa língua. E com ela podemos destruir sonhos ou levantar pessoas. Podemos espalhar medo ou semear esperança. Podemos ferir profundamente ou trazer cura. Mas há uma pergunta que precisa ser respondida. Que tipo de fruto suas palavras têm produzido? Talvez você carregue marcas de palavras ao longo da sua vida. O Senhor deseja curar essas feridas. Talvez você reconheça que as suas próprias palavras têm causado dor. Hoje é tempo de arrependimento. Amém? Deus falou muito comigo nessa palavra, irmãos. Como eu falei para vocês, é uma palavra muito extensa, muito grande. Mas a gente conseguiu trabalhar 3 pontos com ela. E eu pedi perdão para o Senhor. Porque, às vezes, sem perceber, nós desanimamos as pessoas. Nós magoamos as pessoas. Um comentário aqui, um comentário ali, deixa as pessoas tristes. Então, eu falei muito com Deus. Deus foi me mostrando, sabe? Coisas que a gente não percebe, que é insignificante. Então, que você possa hoje, que Deus possa trazer na sua memória hoje. Se você fez alguma coisa nesse sentido, que o Espírito Santo traga, que você possa se retratar, que você possa pedir perdão e continuar fluindo nisso. Isso não pode paralisar nós, igreja. A gente tem que resolver e continuar. E aprender com as situações. Cada dia a gente está aprendendo. Amém? Eu vou deixar o altar livre. O louvor vai ministrar uma música. Se você sentir do coração de vir aqui na frente, vem. Se não, não tem problema. Mas deixa o Espírito Santo falar no seu coração, porque ele falou muito com o meu coração. Como eu falei para vocês, quem a primeira a apanhar foi eu. Porque o Espírito Santo mostra primeiro as nossas falhas, onde a gente precisa de mudar. Amém? Glória a Deus.